Fala galera, excelente dia, estamos começando mais um podcast da Vempron, a VPOcast, e hoje estamos com uma convidada incrível, Viviane, psicoterapeuta, correto? Exatamente, e ela hoje vai compartilhar o ouro, a pérola para vocês. Então fique ligado, compartilhe com seus amigos aí esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse podcast vai falar poderosamente com você. Viviane, muito obrigado pela presença. Prazer meu, adorei o convite. Eu que agradeço. Para falar de um tema tão importante, né, o tão necessário nesses últimos anos, né, nesses últimos tempos que a gente tem vivido. Sim. Falar sobre saúde mental é algo muito importante, muito necessário. Isso é verdade. Parabéns por escolher esse tema e parabéns por me convidar. Ah, tamo junto, eu que agradeço. Sua disponibilidade aqui, de estar aqui presente para compartilhar um pouquinho dessa riqueza de conteúdos que você tem. Sim, muito obrigada. Vamos lá. Se apresente pro pessoal, pra galera conhecer você, o público que ainda, o meu público que ainda não te conhece, Com conhecer certeza, você, saber o que você faz, como é a sua rotina. Compartilhe com a gente. Então, Pedro, eu sou Viviane Schott, psicoterapeuta. Atuo nessa área, na verdade, trabalho com pessoas, né, há mais de 25 anos. Legal. 20 anos eu exerci essa função de forma ministerial e hoje, 5 anos, eu atuo como profissional nessa área e continuo aí cumprindo a minha missão, o meu propósito, né, falando de uma forma muito clara, muito simples sobre saúde mental, que a gente precisa falar principalmente dentro das igrejas, onde ainda é um tabu. Ainda é. Ainda é, mas não vai ser, vai chegar o tempo que não será. Isso aí. Então, estou muito feliz de estar aqui com você compartilhando, porque eu sei que o público precisa saber um pouco mais sobre isso. Verdade. Compartilhe o seu @, como que as pessoas te encontram na rede social também. Então, nós estamos no Instagram, no Facebook, né? O @viviane.schott, ali você me encontra a minha página, a gente tem muitas lives ali, temos muito conteúdo, vai entrar mais por esses dias, então me acompanhe lá. E meus atendimentos são 100% online, tá? Eu atendo pessoas do Brasil inteiro, tanto daqui da cidade quanto de todas as partes do Brasil e até na Europa. Que legal. Então a gente tem, essa é a mágica da internet, né? Isso é verdade. Onde a gente consegue expandir de uma forma e não ter essa limitação aí das paredes. Isso é verdade. Então isso é muito bom. Desde que eu comecei a trabalhar na pandemia, eu fui pro digital e nunca mais saí pela essa dinâmica que entrega pra gente, né? Muito bom, muito bom. Aqui nos bastidores nós estávamos conversando sobre o mês do autismo, corrija se eu estiver errado. Sim. Você compartilhou comigo que teve diversos eventos e tudo mais, e que essa semana que vai vir agora, se corrija se eu estiver errado, você vai fazer um tema focado sobre isso. Compartilha com a galera como é que vai ser o podcast que você vai fazer também. Nós temos um podcast aqui também na casinha Estúdio Realize, e semana que vem, na próxima quinta, a gente vai ter uma gravação aqui muito importante para você que tem aí um parente, um filho, um sobrinho que, né, tem essa questão da neurodivergência, do autismo, e você vai participar desse podcast com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Vai vir uma mãe atípica, onde ela vai falar sobre os desafios de ter uma criança autista, quando ela recebeu esse diagnóstico, como que foi. Gente, vai ser maravilhoso. A gente vai fechar esse mês de abril com uma chave, né? Uma chave mestra, que é o nosso podcast Chave Mestra. E eu tenho certeza que essa mãe, para você que conhece alguma pessoa autista, uma mãe, uma família, vai poder compartilhar, porque é um tema muito importante também, muito necessário. Muitas famílias, o Pedro, não sabe como lidar quando recebe esse diagnóstico, né? E eu tenho um sobrinho autista, convivemos há 12 anos com ele e é algo encantador. Legal. Então, galera, já tá o recado para vocês, fiquem atentos, porque, como eu disse, tem muito ouro, tem muita pérola aí. Bom, vamos para as primeiras perguntas? Vambora! Vamos lá. Então, hoje, qual a dor emocional mais comum que você vê nas mulheres cristãs que ninguém está falando com clareza? Olha, isso é muito interessante. Eu acredito que seja a dor da mulher forte. Aquela mulher que resolve tudo, que dá conta de tudo, que domina tudo, é criança, é casa, é trabalho, é ministério, é tudo. E por dentro está destruída.
essa eu acho que é uma das maiores dores das mulheres atuais. Caramba. Porque elas vivem num processo muito intenso da vida, mas tem pouquíssimo tempo de olhar para elas. E aí é onde começa todo um processo de dor emocional, porque ela fica esgotada. E o Verdade. Esgotamento emocional, porque aquela que dá muito, que doa muito, ela tem muita dificuldade de receber. Receber tanto carinho, atenção, cuidado, ela se bloqueia, porque ela é a mulher forte. Sim, sim. E a mulher forte, na verdade, ela é forte só por fora. Por dentro, ela carrega uma dor que governa todas as áreas da vida dela. Caraca. Muitas das vezes a mulher forte, ela é aquela mulher que está no meio de muitas pessoas, que é a sorridente, que é super extrovertida, mas por dentro existe um vazio, existe uma solidão. Que ela, quando ela está sozinha, geralmente quando ela vai dormir, quando ela está sozinha, ela vive uma das maiores crises existenciais. E quando essa mulher é cristã, ainda piora. Porque aí, além dela viver isso tudo, ela acredita que ela não está vivendo uma vida boa com Deus, ela mistura o emocional com o espiritual. E a gente precisa aprender a separar isso. E acha que tudo talvez pode ser um capeta, que alguma coisa espiritual. Na verdade, a gente aprendeu... Deus está castigando. A gente aprendeu a botar tudo numa sacola e colocar na conta do diabo. Ele que resolve isso tudo. É verdade. E, na verdade, ele não tem poder nenhum de fazer nada com a nossa vida. A gente fica, porque ele está me tentando... vamos desmistificar isso, tá? Na verdade, nós damos legalidade através de uma alma doente, para ele te acessar quantas vezes ele quiser. Você abre a porta e ele acessa. Gostei, alma doente. Tá? Porque a alma, ela é o meio, né? Ela é o centro da nossa vida. Existe corpo, alma e espírito. A alma governa o corpo. E a alma doente impacta o espírito. Não o espírito que eu digo Deus, o nosso lado espiritual. E é ali que a gente vive as maiores crises. Durante 20... Eu vou falando, tá? Pode, fica à vontade. Estamos aí para isso. Durante 20 anos, eu vivi ministerialmente. Vivi uma vida, assim, transformada em Deus. Tá? Eu realmente fui transformada em uma nova pessoa. Eu desenvolvi ministérios ali. Eu me descobri de uma outra forma. Legal. E vivi uma vida completamente diferente do que eu vivia. Só que... com muitos altos e baixos, com muitas oscilações, uma autossabotagem muito grande. Eu sempre me entregava demais, mas, ao mesmo tempo, eu sofria por isso, porque, como eu disse, a mulher forte, eu sou uma dessas mulheres fortes, eu aprendi a cuidar das pessoas. Então, a minha história, depois a gente pode falar sobre isso, foi onde eu aprendi, desde muito pequena, que eu tinha que dar conta. Por vir de uma família um pouco desestruturada, como a maioria. E ali eu tive que aprender a dar conta de mim e dos meus irmãos, por eu ser a mais velha. E eu aprendi a ser forte muito cedo. E a gente foi levando essa construção na fase adulta. Só que é um padrão de construção emocional. A neurociência hoje explica que nós trazemos uma construção emocional de uma história e vivemos no dia de hoje. Porque a nossa mente, ela é atemporal, ela não existe passado e nem futuro, ela só funciona no aqui e agora. Só que ela funcionar no aqui e agora não diz que ela vive só o hoje. Porque existe um arquivo não resolvido, que toda hora ela acessa lá e pega informação e traz por aqui e agora. Então, eu vivi muitas oscilações nesses 20 anos ministerialmente, mesmo estando à frente de mulheres, mesmo estando à frente de liderança, eu vivia uma inconstância, uma oscilação. E eu botava tudo na conta do inimigo. E vou te dar um exemplo. Você acabou de falar dessas oscilações, dessa falta de constância. Quais são as características e as evidências que mostram que a pessoa está vivendo isso? Porque provavelmente existem sinais que você, experiente dentro dessa área, às vezes conversando com a mulher, você já consegue identificar os padrões e os sinais de que o alerta já está mais que vermelho e que vai dar um problema. Como que é essa percepção? Ou o que a pessoa, às vezes, que está aqui nos assistindo precisa observar? Começou a acontecer isso aqui, liga um alerta.
começou a acontecer isso aqui, liga um alerta. Para não viver nessa questão de parecer forte, mas por dentro estar com a alma ferida, alma doente. Na verdade, todos nós vivemos uma historinha de construção da origem, que eu chamo origem é pai e mãe, daquilo que a gente já traz. A Bíblia nos diz uma referência de 4 gerações, a gente traz historinhas repetidas. A ciência hoje comprova 9 gerações de forma genética. É mesmo? Nas nossas células. A Bíblia fala até a quarta geração da maldição. Exatamente. A maldição, a gente fala sobre doenças, sobre muitas coisas. Hoje a ciência nos comprova geneticamente que a gente traz isso nas nossas células, no nosso corpo. Caraca, Aqui, as histórias que os nossos antepassados, vamos falar na nossa linguagem, as histórias que os nossos antepassados viveram estão todas partículas, né, dentro da nossa genética. A hipogenética, né, que hoje é muito falado. Então, nós trazemos já muitas histórias. Quando o nosso papai e a mamãe, o papai vem e traz a vida, a mamãe gera a vida. Ali é construído, vamos colocar eu e você ali. Então, ali eu já venho com uma história que ainda não é minha. Aí eu saio da barriga e começo a viver uma história que ainda não é minha. É a história que os meus pais estão me entregando. Até os 7 anos. A educação, essa criação. Toda a criação. É a história que eles estão contando sobre nós. Todo o comportamento, toda a estrutura familiar está me construindo. Por quê? Dos zero é gestação, até os 7 anos, nós estamos sendo construídos a primeira fase emocional. Legal. Tudo que uma criança escuta até os 7 anos é verdade, 100%. Ela confia 100% naquilo que estão entregando a ela, porque ainda não está formado uma outra parte do cérebro, que é a partir dos 7, que traz os questionamentos, que é onde aquela criança começa a perguntar tudo. Por que isso? Por que aquilo? Porque, não sei, tudo questiona. Ali ela entrou numa outra fase de formação, por isso que ela entrou nessa fase. Mas até os 7, tudo que você traz para ela é o que ela acredita que é verdade. E é o primeiro cenário. Então, se eu vivo numa família desestabilizada, a minha referência é de que família é aquilo. Se eu vivo num relacionamento dos meus pais tóxico, agressivo, confuso, eu acredito que relacionamento conjugal é aquilo. Eu já estou sendo formada. Se eu vivo num processo de escassez, de muita falta, eu também estou sendo gerado ali. Se sempre que eu peço algo, os meus pais nunca têm dinheiro, sempre está faltando, eu estou sendo gerado, eu estou sendo construído. O adulto que eu e você somos hoje está completamente baseado na criança que eu fui até os 7 anos. E a gente não sabe disso e a gente vai vivendo a vida. Chega numa fase adulta, na minha vida, gente, eu não quero viver a história do meu pai e da minha mãe. E eu atraio um relacionamento abusivo igualzinho. Fica um imã dentro de mim. E eu atraio mais do mesmo. A minha mente não sabe buscar uma outra informação. E como que faz para poder... Então, aí... Essa é uma explicação, né, geneticamente falando, né, toda de uma linha profissional. Eu consegui entender, ficou uma explicação excelente. Quando você chega para mim e você traz todos os seus conflitos atuais, eu tô com problema no casamento, eu tô com problema no meu trabalho, eu tô com problema... E aí eu escuto e eu já entendo como funciona e eu falo, me conta como é que foi a sua história. O que você lembra da sua história desde lá da infância? Aí, eu nem lembro mais de nada. Geralmente é assim, quando a gente começa a conversar, começa a mente trazer um monte de coisa, porque ela é acessível. Você acessou um arquivo, ela libera. Acessou, ela libera. E aí a gente vai usando... as perguntas certas ali para ir puxando. A gente vai trazendo e a pessoa começa a lembrar de muitas coisas. Ela, nossa, quando meus pais brigavam muito. E aí, depois que ela vai contando, eu falo que interessante, essa história parece com quem? Gente, eu estou vivendo a história dos meus pais, eu não acredito. Tudo que eu não queria, não basta não querer. Aí você vai falar, mas aí, Viviane, a gente pode levar para a igreja e repreender no nome de Jesus? Funciona? Funciona. Muitas coisas funcionam. Mas aquilo que é a sua parte, quem tem que resolver é você. Do espírito, quem cuida é Deus, porque ele é intocável. Da alma, quem cuida é você. Boa. E a alma, a responsabilidade é sua. Não adianta botar no pacote e colocar no altar, colocar na conta do pastor, na conta da irmã que está te acompanhando. Não adianta. Quem tem que cuidar da sua alma é você. E a Bíblia está repleta de
de versículos nos ensinando isso. Só que a gente só quer aprender o que convém. Verdade. Quando a Bíblia diz lá em Oséias assim, meu povo perece por falta de conhecimento, a gente acredita dentro de uma bolhazinha que a gente vive que é só conhecimento bíblico da palavra. Conhecimento sobre quem você é, corpo, alma e espírito. Começa a sentir um problema no coração, um problema no dente e fica só esperando, pedindo a Deus para te curar. Vai dar ruim. A responsabilidade é sua. Ele não vai vir aqui arrancar teu dente. Ele não vai vir aqui pegar na tua mão e levar você para o cardiologista. Quem cuida do teu corpo é você. Quem cuida da tua alma é você. E alma, a gente fala sobre processos que a gente vive uma vida inteira. Eu gosto de dar o exemplo assim. Pensa que a sua alma é uma sala. Uhum. E essa sala, ela passa muitas pessoas durante a sua vida até aqui. Você tem quantos anos? 28, acabei de fazer 28. 28 anos, passaram muitas pessoas nessa sala e cada um foi deixando uma sacolinha com você. Umas boas, outras nem tantos e outras muito ruins. Todo mundo que passou deixou alguma coisa com você. Uhum. Ninguém passou e deixou ileso. Sala, várias pessoas passando, todo mundo deixou uma sacolinha. Todo mundo deixou uma pequenininha, às vezes uma sacolinha de presente, a outra uma sacola grande. E ao longo da vida, você não se deu conta que tinha que limpar essa sala. Ficou cheio de sacola. Ficou cheio de sacolas ali. E as boas, elas simplesmente viraram memórias agradáveis. Uhum. As ruins ficaram ali. E muitas delas, dependendo do que aconteceu nesse trajeto de 28 anos, elas já estragou. Mofaram. Uhum. Tem umas que estragaram. Tem umas que estão cheias de moscas. Tem umas que já fedem. A sua alma, a minha alma, foi construída dessa forma. E a alma, quem tem que cuidar dela é você. E aí a Bíblia diz assim, que a gente precisa perdoar. Uhum. Que a gente precisa amar o nosso próximo assim como a gente mesmo. Mas eu não sei nem o que é amor. Eu recebi amor na minha infância? O que é amor? Amor é se apegar a uma pessoa e entregar tudo que eu tenho para ela, e quando aquela pessoa me abandona, eu volto para o nada? Antes de eu amar o meu próximo, a Bíblia diz que eu tenho que amar a mim mesmo. Uhum. Mas antes de eu saber o que é amar a mim mesmo, eu preciso amar a Deus. Eu costumo dizer que é uma cruz. Ame o seu Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Primeiro eu preciso descobrir o que é amor. Amando Ele, conhecendo Ele, sabendo quem Ele é. Uhum. Ele não é o todo-poderoso Deus, céu da... Não, Ele é meu Pai. Ele habita em mim. Boa. Quando eu entendo quem Ele é de verdade, quando eu me relaciono com Ele, eu sei o que é amor. Eu sei que antes dos meus pais me amarem, Ele me amou primeiro. Jeremias diz, antes que você vá ao ventre da sua mãe, eu já sei os planos que eu tenho sobre você, eu já te gerei, eu já tenho tudo aquilo prontinho. Se eu me relaciono com quem me criou, quem me formou, se eu sei quem Ele é, se eu sei quem eu sou nele, eu sei me amar. E aí eu amo o meu próximo. Boa. Eu não sei o que é amar. As pessoas não sabem o que é amar. As pessoas criaram dependência emocional. Só que tudo isso é baseado numa caixinha que foi construída. A caixinha é a alma. Que foi sendo construída ao longo da minha vida. Uhum. E isso me adoeceu. Mas eu não sei que eu tenho uma caixinha. Eu não sei que eu tenho uma alma entulhada. Eu não sei que eu tenho uma construção da minha origem. Eu não sei quem eu sou. E chega um determinado momento da minha vida que está uma tribulação grande. E eu acredito que não tem mais jeito. E aí muitas pessoas se entregam. Desiste, entra numa depressão, tenta suicídios. Caramba. Muito bom. Caramba. Muito Faz bom. sentido? Aham. Essa é a pergunta da terapeuta. Faz sentido? Tava pensando aqui também. Eu penso muito nessas questões de geração. Aí, analisando o histórico da minha família, assim, até onde eu sei de informação. Exemplo, meus avós. Parte de mãe. Minha avó, muito simples, sem leitura, sem estudo, veio da roça e tudo mais. Meu avô, esposa meu avô, par de pai, morreu mais cedo. Mulherengo, aquelas histórias que a gente escuta do pessoal de antigamente.
tinha uma condição razoável, mas torrava tudo na rua, e a minha avó sempre na situação muito desafiadora. Ok. Parte de pai. Aí minha avó, pai de pai, passou um perrengue sinistro, absurdo. Meu avô também, pai de pai, mulherengo, o dinheiro que tinha gastava tudo na rua. Aí ambos casaram e se separaram. Na minha avó também já tinha casado e separou. Par de mãe e pai. Meu pai já teve um casamento e separou. Minha mãe também já teve um casamento e separou. Meu irmão, 2 casaram e separaram. Um continuou casado e eu continuo casado. Se eu for olhar o histórico da minha família, aí eu não sei antes disso quem era, de onde veio, não tem essas informações. Mas eu vejo que o histórico da família é, pelo menos da minha, direta minha ali, ou é separação ou é escassez. Hoje eu não posso reclamar quando chegou dos meus né? Quando chegou dos meus pais para mim, eu não tinha tudo, mas também não faltava nada. Sim. Quando chegou na minha vez. Sim. E como que quebra essa questão? Porque na minha cabeça eu falo, bom, minha família veio essas maldições hereditárias aí de casamento. Então, eu vou lutar ao máximo para que isso seja quebrado em mim, do meu filho em diante, viva todo mundo bem. E escassez a mesma coisa. Meu pai hoje, como é que eu posso dizer? Ele consegue honrar tudinho de boa, mas antes dele, quando eu era criança, era bem desafiador pelos que eles me contam. E em mim aqui eu tento também quebrar isso. Correr, empreender, fazer o que tem que ser feito para que a partir de mim nasça uma geração próspera. Isso é muito interessante. E aí, como que é identificar, eu consegui ter essa percepção e quebrar isso? Porque você falou que até os 7, tudo que os seus pais falam são lei, digamos assim. Sim. Dos 7 em diante, você cria a questão dos questionamentos. De 7 a 14 são 3 construções. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21. Até os 21 anos a gente está nessa formação. Hoje a ciência diz que até os 30, porque a maturidade dessa geração, depois de 2000 para cá, mudou muito. Mas olha que interessante. Eu costumo dizer assim, olha, falando na nossa língua cristã, Deus, ele é criador. E ele tem o poder de criar tudo do nada. Ele nos transferiu esse poder. Nós somos pessoas criadoras. Você pega, alguém criou isso daqui do nada, a partir do nada. Isso aqui, tudo que a gente faz, um ser humano criou isso. Nós temos essa herança do Senhor. O diabo não. Ele tem só o poder de repetir. Então, por isso que existem as histórias de maldição hereditária. São historinhas tristes que vão se repetindo. Enquanto tem legalidade, ele vai repetindo as histórias. Então, pensa comigo. Deus criador, diabo repetidor. Ele vai repetir historinha triste até que alguém descobre que tem como sair dessa historinha triste. Descobri. E eu quebro aquilo. Enquanto alguém não descobre, ele tem o poder e a legalidade de continuar repetindo. Aí pensa comigo. Você falou assim, olha, eu já entendi diferente. O seu pai já entendeu um pouquinho diferente. Ele já passou diferente para você. Você já entendeu um pouquinho diferente e pode passar diferente para o seu filho. Ótimo isso, porque a gente já está numa outra era de informação, certo? Só que nem sempre isso é de uma forma leve. É como se a gente fizesse muito esforço para que as coisas desse tamanhozinho dessem certo. Por que disso? Porque aí a gente está quebrando a gente está numa lealdade invisível ainda. É como se fosse um fiozinho invisível que ainda está conectado na dor geracional. Tem que cortar isso. Tem que cortar isso. E eu corto como? Repreendendo toda a escassez e que meus avós não querem. Ou eu posso cortar dessa forma. Porque eu acredito que Deus só trabalha com honra. Então, pensa aqui, vamos fazer, você que está comigo aqui, você. Pensa aqui numa geração anterior, tanto do lado do seu pai, imagina quanta gente, bota o seu pai atrás de você e sua mãe atrás de você. Para trás deles tem muita gente que sofreram. É como se fosse uma mata fechada e cada um teve que dar uma foiçada para abrir esse caminho. Só que chegou no Pedro... Mais fácil. Hoje o caminho está mais fácil. E aí, o que o Pedro faz? Eu condeno todo mundo. Deus me livre, está repreendido viver a vida dessa gente, que não sei o quê. O linguajar não é de honra. Porque eu não estou honrando quem veio atrás de mim abrindo esse caminho.
Eu só consigo quebrar um padrão de lealdade invisível, de repetição de historinha triste, quando eu honro quem veio atrás de mim. Pô, legal, hein? E honra é muito diferente de eu repreender e eu amaldiçoar quem veio atrás de mim. E a gente tem que aprender o que é honra. Então, e como honrar? E aí, dentro da terapia, eu faço esse processo, né? A gente tem que honrar todos aqueles que vieram antes, que tiveram esforço, que passaram perrengue, que passaram humilhação, que passaram vergonha, que passou falta. Olha, eu vou honrar a vida de vocês não repetindo mais a historinha triste. Hoje eu aprendi. E eu decido honrar essa história de dor, de escassez, e é muito forte esse movimento de alma que a gente faz dentro da consulta. Eu decido honrar toda essa dor, porque a gente faz a nossa mente, como ela é atemporal, a gente traz para o aqui e agora, e a gente reprocessa isso, porque é reprogramação. E você começa a honrar a partir dos seus pais e dos seus avós, que é o que a gente conhece, mas através deles há muita gente sendo honrada também. E eu falo assim, agora eu vou honrar vocês dando certo. Os meus pais honraram vocês até aqui na dor, porque eles também não sabiam. Mas eu hoje tenho essa informação. E hoje eu decido honrar os meus pais, os meus avós, os meus bisavós e todas as gerações anteriores que sofreram, que pagaram preço. Eu decido honrar a vida de vocês com a minha vida dando certo, sendo próspero, abençoando pessoas, vivendo o meu propósito. Boa. Você acha que a gente quebra esse laço com honra ou repreendendo e amaldiçoando porque eu não quero? Não faz sentido quebrar com honra. Deus só trabalha com honra. Deus só trabalha com honra. Que legal. Não faz sentido você pegar toda a sua Caraca. história, botar no pacote, porque quem gosta de entulho, quem gosta de bagunça, não é Deus. Deus gosta das coisas claras, organizadas, sabe, com honra, com uma lealdade. E não nesse lixo, nessa bagunça. Então, enquanto eu vivo achando que eu vou esquecer a minha vida, vou esquecer aquilo que fizeram comigo, porque eu não quero mais lembrar dessa história. Quem disse que eu vou esquecer? Eu coloco um pano em cima e de vez em quando eu vou lá e acesso aquilo. E aí eu entro na dor de novo. Aí eu vivo naquele círculo assim. Eu costumo dizer que é o cachorro ali rodando, né? Atrás do rabo. Do rabo, isso aí. Ele fica o tempo todo. E nós vivemos a mesma história. Às vezes, dentro da escassez, eu vivo um processo, vou. Chega uma hora que eu não sustento e eu volto. Porque eu estou sendo leal a uma origem familiar de dor. Enquanto eu não quebro essa dor, eu olho para aquilo ali com amor. E eu decido fazer certo de uma forma diferente. Porque tem esses padrões também, que já reparei também. Pum, cresceu, do nada dá uma trava, bota pra cá de novo. Todo mundo vive isso. Aí isso em todas as áreas. Faz uma força, acelera, agora eu o vou. avião decola. Agora Na hora que você fala, agora o avião vai embora, pousa de novo. E eu vou falar quando você quebra esse padrão, que aí é uma linha de terapia que eu trabalho, que é a linha sistêmica. A linha sistêmica, a gente precisa honrar a nossa geração anterior. Enquanto eu não quebro isso, eu não tiro o acesso da mão daquele que gosta de repetir história. E é engraçado, você falando agora e pensando, eu já tinha prestado atenção, só que agora você está explicando muito melhor. Família com histórico de escassez. Então, uma das coisas que acontece nesse padrão de comportamento, você começa a voar, vamos supor, da parte financeira, daqui a pouco acontecem as travas, quando quebrou Do alguma nada. coisa, alguém ficou doente, não sei o quê, para pagar. Eu fui... Não, agora eu fiz uma reserva. Você fica tá muito... ok. Que loucura é essa? Onde estava isso? Esses Aí problemas o carro assim... quebra. Aí você fala, que loucura é essa? E aí volta para estaca zero e você fala, bom, beleza, vamos fazer o caminho de novo. Aí começa, aí do nada aparece alguma coisa. Pedro, Sempre assim. Assim, não sei até onde eu posso falar sobre isso, mas dentro desse cenário que hoje a gente estuda muito, né, sobre esses plays grandes, eles ensinam isso entre linhas. Eles ensinam o tempo todo a honra teu pai e tua mãe. Aí a gente acha que é se submeter a eles, é respeitar, é ir lá visitar. E quem os pais que já morreram como a minha mãe já morreu? Eu vou honrar ela como? E aí? Não é sobre a pessoa física. Outra coisa que a gente, um exemplo, desde pequena eu falava assim, minha mãe da família ainda não tem a casa própria. Aí você ficava assim, desde criança,
Não, pô, vou dar uma casa pros meus pais. Não sei o quê. Você já viu o rio, o mar voltar para o rio? O mar voltar... Não. Não existe, Não existe filho. isso. A gente, olha, você já viu o rio voltar para a fonte ali, onde nasce, para a nascente? O rio só corre para onde ele tem que ir. Não existe você querer ir e voltar aqui, ó, na fonte. Aí a gente tem muita gente fazendo esse mesmo questionamento. Ah, não, vou fazer isso para meus então, pais. Então, não tem problema, tá? Fazer. Uhum. Eu só não posso estar voltado numa carregar lealdade. esse peso. Não posso. Eu tenho essa obrigação. Até porque, quando eu estou nessa posição de querer voltar para salvá-los, porque é essa linguagem que a gente usa, isso aí. Eu quero voltar aqui para salvá-los, o que eu estou fazendo? Eles não deram conta, agora eu sou maior. Vou puxar junto. Aí não vou puxar. Aí eu vou lá salvá-los. Isso é uma quebra de autoridade, porque eles vieram primeiro. Não tem problema eu prosperar e querer ajudar os meus pais. Não é, o problema não é esse. Eu só não posso estar na posição de me colocar que eu sou maior porque eu prosperei e eles não conseguiram, eles são menor. Aí eu quebro uma questão de hierarquia. Eu estou sendo desleal. Eu estou anulando todo o esforço que eles fizeram, porque agora eu posso entregar aquilo que eles não me deram. Não é sobre isso. Na verdade, não é sobre o que você vai dar. É como você se sente, se comporta interiormente. Eu quebro uma hierarquia. Você já viu um príncipe, ele querer ser maior do que um rei? Não existe. Você nunca vai ser maior que seus pais. Eles vieram primeiro. Maior que eu digo não é financeiramente? Não. Maior que eu digo é quando eu quero salvá-lo. Eles não precisam ser salvos. Você tem filhos? Não, ainda não. A maior alegria de um pai e de uma mãe é ver o filho crescer, prosperar e ir embora. Eles olham e falam assim, deu certo. Todo o esforço que eu fiz, filho bem. todo o esforço, porque foi um esforço, de ter que sair cedo, de muitas vezes você não ver o seu pai, da sua mãe ter que trabalhar. Eles fizeram um esforço muito grande, mas nós, essa geração principalmente de 2000 para cá, eles perderam isso. Eles olham para os pais e não fazem mais que a sua obrigação. Isso não é honra. Assim, são muitas questões que a gente vai trazendo, né? Acho que já até fugimos um pouco do tema. Não, mas excelente, excelente. E aí, quando que eu fujo disso? Como é que eu só fujo quando eu me conheço, eu me entendo? Eu tenho que aprender a limpar. Não acredito. Para com isso. Não, Ítalo, aí você quebra a gente. Vamos emendar, Ítalo. Vamos emendar. Eu só quebro isso, Pedro, quando eu consigo me conhecer. Primeiro eu preciso me conhecer, rapaz. A gente não se conhece. A gente vive um padrão de histórias repetidas, tentando sobreviver no meio disso tudo. Sabe por quê? Porque não temos conhecimento de como funciona a nossa alma. A gente só quer cuidar do espírito. Vamos para a igreja, vamos estar na igreja de segunda a segunda e vamos orar e vamos... Tudo isso é importante, é para uma parte, alimentar o teu espírito. Aí eu jogo tudo na conta do espírito e quero que Deus resolva a minha vida. Só que ele diz que ele me deu o direito de escolha. Eu decido. Não adianta eu botar na conta dele e deixar para ele resolver, ou então ficar repreendendo o inimigo. O inimigo, ele tem acesso a você o tempo todo. Você está com uma alma doente, ele só consegue se alimentar da sua alma. Boa. Ele não pode tocar no teu espírito, ele não pode tocar no seu corpo, mas ele, com dardos inflamados, ele sabe onde tem alimento. E ele fica à espreita, esperando acontecer um gatilho, que a gente chama de gatilho. Agora é a hora de eu atacar, porque ele sabe que tem alimento. E o dardo dele é certeiro de te atingir. Agora, mantenha uma casa limpa para ver se tem barata, rato e mosquito lá dentro. Não tem como. Não tem como. E uma casa limpa a gente aprende. A gente não limpa ela uma vez só. A gente limpa ela todos os dias, porque eu só tenho hoje. O que eu estou fazendo carregando o entulho do passado? O que eu estou fazendo com o medo do futuro? Se eu só tenho hoje... Na verdade, eu só tenho aqui e agora. Eu posso sair daqui agora e acontecer alguma coisa. A gente não tem previsão da vida. Mas o que eu estou fazendo com hoje? Culpando o meu passado? Com medo do que vai vir no futuro? E eu deixo de viver. Eu ouvi uma frase certa vez que é o seguinte: o inimigo, ele não quer te destruir porque ele não tem o poder para isso. Porque se ele pudesse, ele já tinha feito. Ele só tem a função de te distrair. Porque a Bíblia diz que se a gente tem o hoje, o aqui e agora,
Eu tenho que viver o aqui e agora. Se as minhas dores emocionais não me deixam viver o aqui e agora, que é isso que a gente vive nos dias atuais, eu vivo presa nas dores do passado, ou então com muita ansiedade do futuro. Eu vivo no hoje? Quando eu aprendo a viver no hoje, eu mudo o jogo da minha vida. Aí, lá em Gênesis 1:26, diz assim, olha, pegou Adão, criou Adão, levou lá para o alto da montanha e falou, Adão, tá vendo as aves do céu, os peixes do mar, os animais, as árvores? Eu fiz isso tudo para você governar, filho. Vai lá e governa. Esses dias eu tava pensando sobre isso. Governo. Mas você só consegue governar fora quando você está alinhado dentro. Não adianta, você vai bater cabeça. Você vai começar, vai caminhar e vai ter que voltar. E aí eu começo a corrida de novo e eu volto. Quando eu sei governar dentro, eu aprendi isso, Pedro. Depois de 20 anos vivendo dentro da religião, só pensando nisso. Tá? Eu sou cristã. Hoje eu tenho um entendimento, uma expansão de consciência muito maior. Eu congrego hoje, sempre congreguei, mas hoje eu cuido do meu espírito, eu cuido do meu corpo e eu cuido da minha alma. Eu governo sobre mim primeiro. Assim eu governo todas as outras coisas. Muito bom. Eu acho que a gente vai ter que ter... Não, vai ter que ter outro. Vai ter que ter parte 2. Caraca. Ih, minha cabeça tá indo longe agora, pensando um monte de coisa aqui. E aí já vamos sair daqui e marcar uma consulta. Eu tava pensando nisso. Olha, você que está aqui com a gente, ficou com a gente até agora. Eu tava pensando nisso. Se dentro desse tudo que eu já falei, que a gente misturou muitos assuntos aqui, mas dentro desse contexto que eu trouxe, faz sentido para você? Comente aqui nos comentários para ver o que faz sentido para você. Será que você foi um homem, vamos falar do homem, você foi um homem que viu seu pai traindo a sua esposa e hoje você briga com a sua mãe e hoje você briga o tempo todo com essa dor? Eu não quero, mas sempre tenho alguém de bandeja para mim. Eu tento fugir. Eu não quero, eu sou um homem fiel, eu sou um homem temente a Deus, eu sou assim, mas eu luto com essa dor. Entende que existe uma herança que está ali prontinha para você honrar, porque enquanto você não honrar aquele... Porque o que acontece quando o meu pai traiu, que foi a minha história, o meu pai traía a minha mãe? O que a gente vivia? Julgava o meu pai. Aí a Bíblia diz assim, ó, a forma como você julgares... Será julgado? Será julgado. É a mesma forma. Então, se você julga o seu pai que traiu, foi fácil para ele, né? Então, vamos ver se você dá conta também. Muito bom. Muito bom. Só que Só que a gente vive uma bagunça, porque a gente não sabe questionar, a gente não sabe perguntar, a gente não sabe olhar para a Bíblia, porque a Bíblia é uma leitura espiritual. E aí eu escuto algo e falo, mas Viviane, como é? Vai lá, lê e pede a Deus para te mostrar. Ele te ministra sobre você. Depois de um mês, volta lá e lê aquele versículo, você não vai ter um outro tipo de entendimento, porque você já passou daquela fase e agora você vai viver uma outra experiência. É o tempo todo assim. Só que para isso a gente tem que ter uma expansão de consciência. Se eu viver dentro dessa caixinha uma vida inteira, eu vou ter os mesmos resultados uma vida inteira. Tem que ter. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu quero convidar o seu público, o meu público que vai assistir esse podcast, invista em conhecimento. Sim. Só que invista em conhecimento não somente espiritual, que é extremamente importante, porque somos um ser espiritual, mas invista em conhecimento almático. Conheça a sua alma. Muito bom. Enquanto você não saber quem você é, fica muito difícil viver aquilo que o Senhor te entregou. Essa é uma grande verdade. Eu vivi 20 anos perdida, fazendo porque eu era mulher forte, eu tinha que dar conta, eu tinha que fazer. Mas, no fundo, eu não sabia quem eu era. Eu vivia perdida. Por isso, essas oscilações, esses altos e baixos, de congressos em congressos, em eventos, e dá aquele up, daqui a pouquinho estou lá embaixo de novo. E dá aquele salto e estou lá embaixo de novo. Eu costumo dizer que é assim. A gente está num culto de libertação. E ali tem espíritos por todos os lados. E aquela autoridade espiritual, o pastor, o líder, expulsa o demônio e ele sai, porque ele tem que sair no nome de Jesus. E ele sai mesmo. Sim. E ele vai para a porta. Ele fala assim, eu vou sair. E vai para a porta e fala assim, ela tem lixo lá dentro.
Quando ela sair, a primeira oportunidade eu entro de novo. Enquanto tiver alimento, ele permanece. Boa. Agora, eu aprendo a limpar o lixo do passado. Eu já aprendi. E todo dia eu limpo o lixo. Porque todo dia eu lido com pessoas. Todo dia eu enfrento desafios. Todo dia eu tenho problema. Eu aprendo a cuidar só do dia de hoje. Fica muito mais fácil eu lidar com os desafios de hoje do que o de hoje e de 46 anos para trás, né? Muito bom. Fica muito mais fácil, né, meu filho? Muito bom. E Viviane, Sim. eu soube nos bastidores que você vai participar de um evento. Ele vai ser aqui na cidade? Vai ser aqui na cidade. Fala um pouquinho desse evento aí, regional que vai... Ito, segura esse papel aí, rapaz. Então. Compartilhe como é que vai ser esse evento, onde vai ser. Só pra galera conhecer e faz o convite também. Então, não vou poder convidá-los porque as vagas já estão encerradas. Puxa vida. Então fica pro próximo, calheta pro próximo. Hein? É um evento onde a gente vai participar de mulheres abençoadas, mulheres que vivem o seu propósito ali. É um evento regional da missionária Sônia. Ela é da minha igreja, mas ela é uma missionária do Rio de Janeiro. Legal. Então, o evento vem de lá. Então, essas mulheres vão fazendo caravanas nas cidades e vão vivendo. E esse ano eu fui convidada para participar desse evento para falar sobre saúde mental. Boa. Né? E eu tenho a minha dor, né? Eu vivi durante 20 anos dessa forma na igreja. Não é sobre igreja, não é sobre liderança, tá? É sobre mim. Legal. É sobre a minha história. Legal. Eu vivi perdida na minha história, não estou falando nada disso. E eu tenho muito para compartilhar com essas mulheres. Vamos viver um evento, vai ser um evento lindo. Tenho certeza de cura, de transformação, de salvação. E vai ser amanhã de manhã, você acredita? 9 horas da manhã, a gente vai estar lá junto com elas e vai ser um evento lindo. Eu tenho ministrado muito nas igrejas, dado palestras, né? Boa. Sobre saúde mental, trazendo essa consciência, esse despertar. Hoje, pela graça de Deus, eu acompanho muitos líderes, eu acompanho pastores, acompanho presbíteros, muita gente. Inclusive, segunda-feira eu vou fazer uma live no Instagram com um homem de Deus. Sim. Aqui da cidade, passou por mim. Ele se eu não me engano, ele é um presbítero. Viveu também na mesma condição que eu dentro da religião. É um testemunho muito forte dele. Legal. Ele não é da cidade, ele veio de uma outra cidade, mas ele hoje mora aqui. E ele viveu uma história muito triste, com muitas oscilações também. E dentro de 4 encontros, 4 consultas, ele curou a alma dele, ele aprendeu a ressignificar. Legal. Só que é uma história muito profunda, porque só de suicídio, acho que ele tentou umas 5 vezes. Caramba. Mesmo dentro da igreja. Que essa é uma realidade muito atual. Mesmo a gente indo na igreja bonitinho, tendo vida com Deus, a gente pensa muitas vezes em tirar a nossa própria vida. Sabe por que disso? Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu estou cheio de alimento para ele. Ele vai se alimentar das coisas e vai tentar fazer isso comigo. Então, eu vou ter aí uma live segunda-feira, onde ele vai falar sobre essa transformação que ele viveu quando ele aprendeu a cuidar da alma dele e se libertar dessa prisão invisível que a gente vive. Boa. Excelente, excelente. Muita coisa boa, hein? Caraca! E se você quiser me convidar para dar uma palestra aí na sua igreja, no seu trabalho, ou quiser me convidar para um podcast, pode entrar em contato comigo. Deixa o seu arroba aí de novo. Viviane.shot. Procura ali no Instagram que você vai entrar em contato comigo ali por mensagem. Ali também tem um link de um grupo de WhatsApp que eu tenho também, onde eu sempre falo sobre saúde mental de forma gratuita. Vem fazer parte com a gente aqui. Excelente. Viviane, a última pergunta, até para depois você deixar uma mensagem também antes da gente encerrar. Você compartilhou logo no início do podcast que você tem cliente na cidade, outros lugares e no mundo afora. Sim. E você falou que hoje a internet ela facilita, essa tecnologia ela facilita esses acessos. Hoje, qual a importância da internet ou do marketing na sua vida, na vida do seu negócio, do seu empreendimento, dos seus atendimentos? Como que é isso? Nossa, a internet ela veio para ficar, né? E quando você sabe usá-la com responsabilidade, ela vira uma ferramenta extremamente importante. Para isso, a gente tem que aprender a usar e também buscar pessoas profissionais qualificados para nos ajudar, né? Nessa dinâmica toda, né? Então, hoje a internet ela me traz essa flexibilidade de atender pessoas do Brasil inteiro. Legal. Isso é muito bom. Eu tenho paciente de São Paulo, Minas, no Rio, eu tenho gente de Curitiba, de tudo quanto é lugar. Legal.
sabe? E agora estou com pacientes também na Europa. Oh, então, maneiro. isso só a internet pode proporcionar. Sim. Se fosse nos tempos antigos, eu estaria dentro de uma sala, dentro de um prédio comercial, atendendo 1 a 1 e tendo muito menos flexibilidade, horários, né? Provavelmente não estaria aqui, não teria essa disponibilidade. Hoje eu construo a minha agenda de uma forma diferente, graças à internet. Legal, legal. Eu vou te conectar. Eu tenho um amigo, ele é um amigo e um cliente, o pastor Gilberto. Sim. Ele é de Los Angeles. Depois você segue. A igreja dele se chama ID Los Angeles. Ele chegou lá em 2016, alguma coisa assim. Acho que em 2019 ele fundou a igreja e tal. E graças a Deus, acho que são 100 membros que a igreja dele tem. Muito boa a igreja dele. Eu vou conectar você com ele, porque eu acho que seres humanos, no Brasil Sim. ou fora do Brasil... Na verdade, essas pessoas que eu atendo na Europa é de uma igreja de um pastor amigo meu, Então, lá da Espanha. acredito que vai ser bem interessante. Sim. E esse ponto da internet que você falou. Hoje tem o pastor Gilberto, lá em Los Angeles, tem o Thiago, com a empresa de carro, tem cliente no Havaí. Olha que legal. Então, hoje, você que está aí nos assistindo, entenda que não sei qual é o seu negócio, você vende um produto, um serviço, mas precisa estar na internet. A internet, ela não tem um limite, ela não tem uma fronteira. Como você acabou de falar, se você usar com consciência, com sabedoria, você pode usar dessa ferramenta e explorar inúmeros recursos, né? E trazer renda para você, para sua empresa. Viviane, se você pudesse dar as últimas considerações, uma mensagem, a última frase para as pessoas. Bom, eu quero falar para você que hoje vive num processo emocional desafiador. Seja ele na depressão, seja ele na ansiedade, nas crises de pânico, não conseguindo administrar suas emoções em coisas simples. Os burnouts estão aí, né? A flor da pele aí. Eu quero dizer para você, pare de buscar somente aquilo que vai te trazer coisas momentâneas, alívios momentâneos. Mas aprende a conhecer você, saber como você funciona, a olhar para a sua história, a entender todo esse padrão de repetição que você vem vivendo, mesmo não querendo viver. Não é sobre o que você não quer viver, é sobre o que você ainda não aprendeu a fazer com aquilo que você está trazendo da sua história. Então, você que é cristão, assim como a gente aqui, eu acredito que você tem a responsabilidade de buscar conhecimento. Assim como a Bíblia nos traz de orientação. Busque conhecimento, busque olhar para você e se encontrar, porque eu tenho certeza que quando você aprender a governar sobre as suas emoções, sobre a sua vida, você está pronto para governar sobre todas as coisas, assim como Ele nos deu lá em Gênesis 1:26. Essa é a mensagem. Maravilha, maravilha. E pessoal, agradecer a nossa audiência, você que acompanhou o podcast até aqui. E não posso esquecer dos patrocinadores. Isso. Tá? Agradecer também os patrocinadores. Primeiro eu vou falar do Grupo NP. O Grupo NP, como o nome já diz, é um grupo onde tem diversas empresas, inclusive a minha empresa faz parte dentro desse grupo, que é um grupo que agrega, faz conexões das empresas e essas empresas se complementam dentro desse ecossistema. Então, agradecer aí ao Grupo NP. Eu acho que é lá, né? A câmera, hein? É pra cá? Bom demais. A Nexus Pro Contabilidade, do Lucas, meu contador. Você que precisa de um contador sério, de confiança, excelente, de excelência. A minha recomendação é Nexus Pro Contabilidade, ele é o meu contador. Se você quiser, procura a gente nas redes sociais, pedro.trafegopago, manda uma mensagem lá, Pedro, quem é seu contador? Eu passo o perfil do Lucas para vocês conversarem com ele. Tenho certeza que se você tiver qualquer dúvida, principalmente nessa reforma tributária também, que está acontecendo muita coisa, ele é a pessoa certa, da minha confiança, que eu posso estar recomendando, indicando para você. Vem Pro Podcast. Se você precisa de uma agência de tráfego pago, soluções digitais para poder alavancar os seus resultados dentro da internet com o seu produto, seu serviço, eu tenho certeza, sou suspeito para falar, Vem Pro Podcast é a agência certa para o seu negócio. Vamos lá, o Estúdio Realize Podcast. Galera, você está vendo aqui toda essa estrutura aqui? Essa estrutura é do Estúdio Realize Podcast, do Hugo Dutra. É uma estrutura impecável. Como você está vendo aqui,
Ainda tem o backstage aqui, os bastidores aqui que você não consegue ver, mas tudo isso aqui que você está vendo aqui é de excelência. Microfones, câmeras, uma tela de excelência, de qualidade. Então você que tem um produto, tem um serviço e você quer potencializar isso na rede social, você mesmo com certeza assiste vários e vários podcasts na rede social, você com certeza vê vários cortes no Instagram e nas outras plataformas por causa do podcast, e o podcast ele traz essa autoridade para você, empresário, autônomo, que quer vender o teu produto, o teu serviço, quer se posicionar na internet. Então, a minha recomendação, o Estúdio Release Podcast, é só você falar com o Dutra, que eu tenho certeza que ele tem um valor e um pacote especial para você. Vamos lá. Você pode repetir? Voltar, Ítalo, por gentileza? Consegue? E a MFT Digital. Você que já pensou, pensa, ou até já trabalha com Marketplace, Shopee, Shein, Amazon, TikTok Shop, Kawaii, essas plataformas, Mercado Livre, essas plataformas de Marketplace, a MFT Digital é a empresa certa para fazer toda esse trabalho dentro desse ecossistema para você. A MFT Digital hoje ela tem uma equipe com mais de 8 pessoas capacitadas, pessoas que se desenvolvem muito, pessoas que estudam muito para poder fazer o seu marketplace alavancar, para alavancar suas vendas. Por que você fala isso tanta propriedade? Porque eu acompanho eles de perto, eu conheço a rotina deles, o dia a dia deles. Então, se você quer vender ou já vende dentro de algum desses marketplaces e quer ampliar o leque de produtos para todos os outros marketplaces, a MFT Digital tem certeza que é a empresa certa para você confiar e depositar o seu negócio. Com certeza. Beleza? Galera, mais uma vez, passando para agradecer toda a audiência. Você que passou aí, viu esse podcast, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário, é super importante. Se tem algum tema específico também, vamos marcar um segundo encontro, porque tem uma conversa, tem muito conteúdo, muita coisa rica aqui. E galera, muito obrigado mais uma vez. Estamos hoje finalizando mais um episódio do VPO Cash. Aquele abraço, até a próxima.